Amém. Graça e paz. Então, como a Suelen falou no começo, esse mês a gente vai estar começando um novo tema nas mensagens do Point. E o tema desse mês, né, essa e as próximas 2 semanas, né, vão ter como tema como glorificar a Deus no nosso dia a dia. Né? Um problema que eu vejo dos jovens, né, e eu me coloco principalmente nisso, porque a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. A gente, às vezes, vive de uma forma na igreja, mas vive de uma forma diferente fora da igreja. Também, às vezes a gente está aqui no domingo, tal, nossa, Deus fala tanto com a gente, nossa, a gente se sente tão especial, tão único, tão amado, mas chega segunda, às vezes a gente se sente só mais um, vai para, sei lá, na universidade, vê aquele mundaréu de gente, fala, nossa, pessoa, só mais um aqui, né? Mas a Bíblia é o nosso manual de fé e prática, né? Ela é o nosso manual de vida e se a Bíblia é o nosso manual, ela tem instrução para todas as áreas da nossa vida. Quando eu falo todas, são todas mesmo, todas as áreas. E é nesse sentido, né, que a gente vai trazer uma série de palavras, né, falando sobre alguns temas. E o tema de hoje, ele tem como título o seguinte: quem são os seus inimigos? Essa frase, né, esse tema, na verdade, né, sobre como que a gente relaciona com as outras pessoas, é algo que Deus tem falado muito comigo há bastante tempo já. Né? Essa frase vem de uma série, né, que eu assisti há uns anos, né, se passa ali no período dos vikings, ali, então você tem homens lutando, batalhando em nome de um reino, em nome de um rei ali, mas eles estão lutando em busca de provar o seu próprio valor, então busca de provar a sua própria força, provar que eles são dignos de o que quer que seja. Então os homens ali eles estão lutando, se matando, e nesse meio você tem um homem que foi um grande guerreiro, um guerreiro tão grande que ele se tornou de um exército ali bem exclusivo, só que chegou uma hora que aquilo parou de fazer sentido para ele. Ele pegou as coisas dele, sua família, saiu da terra que ele estava, que é bem confortável, e se mudou para uma ilha que só tinha montanha e mar, só que ali a vila prospera e ali você vai vindo outras famílias também, e ali eles vão, né, e conseguem sair da guerra, só que o espírito da guerra no céu deles. Então você tem surgiu uma nova geração, né? Só que os adultos ainda contavam para as crianças histórias da guerra. Falaram, nossa, você tem aquele guerreiro lá, o grande guerreiro, ele teve um filho. Aí os adultos falaram, nossa, você tinha que ver seu pai lutando. Ele era o maior guerreiro que tinha. Só que aí esse menino ele quer virar um guerreiro também. Então até que um dia ele está ali mexendo nas coisas do pai dele, ele pega uma espada, ele pega aquela espada ali afiada, brilhante, ele fica olhando para ela. Só que o pai dele aparece, toma uma espada na mão dele e fala, filho, isso aqui serve para matar pessoas, quem que você vai matar usando essa espada? Aí ele fala, eu vou matar os meus inimigos. Mas aí o pai dele pergunta, e quem são os seus inimigos? E essa pergunta que eu quero fazer para vocês hoje, essa pergunta que eu quero trazer para nossa reflexão, sabe? A gente sai todo dia de casa, a gente tem as nossas lutas, as nossas batalhas, a gente lida com várias pessoas, mas quem são os nossos inimigos, né? E o que mais importante, o que a Bíblia fala sobre isso, sabe? Às vezes você pode chegar para mim e falar, nossa, eu tenho muitos inimigos, nossa, não tem ideia, cara, tem muita gente que quer meu mal, tem muita gente querendo o que eu tenho, como diz popularmente, muita inveja das minhas coisas. Eu me sinto como Davi no Salmo 17, no verso 9, diz assim, inimigos violentos estão ao meu redor, eles não têm pena de ninguém e falam com arrogância. Eles me seguem de perto e agora estão em volta de mim, esperando o momento de me derrubarem. Eles são como leões escondidos esperando por mim, prontos para me despedaçar. E aí você fala, nossa, mas eu me sinto igual Davi aqui. Tem tanta gente que quer meu mal, mas
né, tá, mas será que é isso mesmo? Será que tem tanta gente assim, querendo ser o mal, sabe? Paulo, Paulo, né, ele foi apóstolo e ele mais do que ninguém sabe o que é ter inimigos, sabe? Gente, vocês podem sentar, fica à vontade. Desculpa. Paulo, ele foi judeu, né, fariseu, ele era judeu e ele lutava contra os cristãos a todo momento da vida dele. Tinha os cristãos como inimigo dele. Aí ele matava os cristãos, ele matava os cristãos, ia atrás dos cristãos para matar eles. E eu penso que, obrigado. Eu penso que ele e os cristãos também, alguns pensavam que ele era inimigo dele, né? Até que chega um momento que Paulo, ele tem a sua vida transformada, ele tem encontro pessoal com Cristo e muda tudo na vida dele, sabe? Como muda tudo, até que ele começa a proclamar essa palavra, ele começa a proclamar a palavra que ele recebeu e até que Paulo ele vai e Paulo ele fala sobre essa questão, sabe? Sobre quem são os nossos inimigos. Tá lá em Efésios 6, a partir do verso 10. Fala assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas. Isso é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. O que Paulo está falando aqui, né? Ele estava dando, né, os últimos conselhos através dessa carta, né? Ele está falando que isso. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. O que ele está falando aqui? Ele está falando, sim, a gente tem um inimigo, né, Satanás. A gente tem que lutar contra o pecado que está que de perto, né, nos rodeia. E é contra isso que a gente tem que lutar. Mas ele fala contra isso, especificamente só contra isso. Não é contra as pessoas. Que eu tava querendo, que eu penso disso, né? Que as pessoas fazem o que elas fazem o que elas fazem de errado por causa do pecado. E também a gente foi assim um dia, sabe? A gente já esteve cego por causa do pecado, a gente não sabia o que fazer. E graças a Deus hoje nós conhecemos a verdade, nós fomos perdoados e glória a Deus por isso, sabe? Mas por causa disso a gente não pode tratar as outras pessoas não pode falar, nossa, cara, tem que entender que, não, cara, fulano fez uma coisa tão... Não gostei do que fulano fez para mim, mas isso é fruto do pecado que age nas pessoas. Até aqueles que já estão na igreja, sabe, às vezes faz alguma coisa de errado, entender que isso é culpa do pecado. Então o que a gente tem que fazer? Tem que amar essa pessoa. Muitas vezes o pecado, que é um dos pecados que pelo menos eu tive, ainda tenho um pouco de dificuldade, que é o que mais me pega assim, um pouco, a questão do orgulho, sabe? Se agarrar assim a algo tão forte, né? Falar, nossa, eu me agarro tão forte à minha posição, ao que eu sou, ao que eu tenho, que esse orgulho, ele vai impedir com que as pessoas conheçam Cristo através de nós, vai nos impedir de, às vezes, fazer o que é certo. Às vezes a gente sabe que tem que fazer, mas por causa do orgulho a gente não faz. E isso é muito sério, bem complicado. Aqui, né, em Jeremias 9 fala um pouco sobre o orgulho, né? Jeremias 9, 23, né? É Deus falando assim, né? O Senhor disse: o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza.
Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Porque eu sou o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Essas são as coisas que me agradam. Eu, Senhor, estou falando. Então, se a gente for se orgulhar de algo, que a gente se orgulhe de conhecer a Deus. Porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente vai deixando o nosso orgulho, né? Mais a gente vai diminuindo, a gente vai entendendo o que a gente faz de errado e mais vai querendo melhorar, sabe? E é isso, é crescer no reino, mas crescer no reino é se diminuir, sabe? É deixar Deus ser Senhor da nossa vida. Isso também serve para todas as áreas da nossa vida, principalmente e até nessa área de como a gente trata as pessoas, sabe? Às vezes a gente pode até se orgulhar e falar, nossa, eu conheço a Deus, eu não peco. É você peca, você não conhece a Deus. Não, isso é totalmente contrário. A gente se orgulha de conhecer a Deus e a gente é grato a Deus pelo que Ele fez com a gente. A gente quer que Deus alcance as outras pessoas, sabe? Essa questão essa questão do orgulho sempre, faz com que a gente se arme de preconceitos, que a gente não trate as pessoas como deve fazer, até no sentido tipo, eu não conheço, estou num lugar novo, eu não conheço pessoas, mas aquela pessoa ali não gostou de mim, eu não vou conversar com ela, eu não fui com a cara dela, ela não deve ter ido com a minha cara, então deixo pra lá, não vou conversar com ela, mas não, isso é por causa do orgulho. É o nosso orgulho que impede que a gente veja as coisas como elas são, né? O pecado impede com que a gente veja as coisas como elas são, impede que a gente faça o que é certo, sabe? A gente tem que lutar contra isso todo dia. E a lutar em jejum, oração, leitura da palavra, falar, Deus, orar, falar, Deus, me perdoa, reconhecer, no primeiro passo, reconhecer, falar assim, Deus, eu reconheço que eu sou orgulhoso, eu preciso melhorar nisso, eu quero que outras pessoas conheçam a tua palavra, sabe? E Paulo também, Paulo ele deixou de lado tudo que ele tinha, né? Até agora eu não estou lembrado do texto, né? Que ele fala que depois que ele conheceu a Cristo, tudo que ele sabe que ele tinha, ele considera como esterco, porque ele reconheceu, né, que Deus era maior do que tudo que ele maior do que tudo que ele tinha, tudo que ele possuía. E ele falou isso porque ele sabia que ele tinha a Deus. Ele sabia que Deus ia estar com ele, independente dele ser preso, dele ser chicoteado, dele ser morto, sabe? Ele sabia que ele estava fazendo certo. E ele sabia que Deus estava com ele, sabe? Mas aí você fala para mim, Samuel, entendi, tá? Entendi que é por causa do pecado que as pessoas fazem o que fazem, mas mesmo assim isso não me agrada muito e eu tenho um pouco de dificuldade de perdoar. Eu não... fulano fez alguma coisa ruim para mim, eu fico remoendo aquilo, fico pensando naquilo. E Jesus tem algo muito importante para ensinar para a gente a respeito disso. Está ali em Mateus 18. Mateus 18, a partir do 21. Diz o seguinte: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pega contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes, né? Outras versões falam, né? 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de conta com seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos, o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu, tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor.
O Senhor teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que fosse embora. Então Pedro ele também fez essa pergunta para Jesus. Ele fala, vai falar, Jesus, perdoar assim, perdoar assim é fácil para outra pessoa, né? Ela vai, faz o que quer comigo e depois eu tenho que perdoar essa pessoa. Mas quantas vezes eu tenho que perdoar essa pessoa? Aí Jesus conta essa história, fala, né, de um homem que devia muito ao seu senhor e quando ele vai pagar a dívida ele vê que ele não tem como pagar essa dívida, ele pede perdão para o seu patrão e o seu patrão vai e perdoa. E aí o que isso ensina pra gente? Que sobre a questão do perdão, que a gente também foi perdoado. Eu principalmente, eu já fiz muita coisa que desagrada a Deus. E graças a Deus, Deus me perdoou. Deus foi misericordioso comigo, sabe? E por que a gente não... E a gente, por causa disso, a gente tem que ser misericordioso com as outras pessoas. Isso já é natural. Naturalmente, né, a gente faz com que a gente seja misericordioso, que a gente perdoe as outras pessoas, sabe? Entender que eu também já fiz muito mal, mas Deus mostrou amor para comigo e Ele me perdoou. Ele quer também com que as outras pessoas sejam perdoadas, sabe? Então quando Jesus fala isso, quer que a gente mostre aos outros o amor dele. Quer com que, através do perdão que a gente oferta, que a gente mostre o caráter de Deus. O caráter de Deus de um Deus que vai atrás das suas ovelhas, que quando o povo de Israel, foi adorar outros deuses, Deus trouxe eles de volta, né? Ele fala, né? Ele fala ao povo, né? Eu queria que vocês viessem a mim como uma galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, sabe? E Deus fez isso conosco, sabe? Ele mostrou misericórdia com a gente. Então a gente precisa e deve perdoar os outros também, mostrar aos outros o caráter de Deus, né? Lá em Mateus 5:43, diz o seguinte: Mateus 5:43. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem quanto para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que o amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Que Deus fala com isso, né? Ele fala que a gente pode demonstrar, né, demonstrar o amor dele para com as outras pessoas, o mesmo amor com que a gente foi amado, o mesmo amor que é um dom divino, o mesmo amor que vem de Deus. A gente pode mostrar esse amor para outras pessoas, sabe? E como a gente faz isso? A gente faz amando aqueles que não nos amam de volta, amando aqueles que fazem coisas más com a gente. Eu sei que não é fácil, realmente é muito doloroso, sabe? A gente perdoar, a gente se perdoar, a gente perdoar os outros, porque o que os outros fazem gera mesmo uma ferida na gente, sabe? Mas Deus é aquele que cura, é aquele que é capaz de curar qualquer ferida, qualquer ressentimento, sabe? E é papel nosso mesmo, que é demonstrar amor para as outras pessoas, porque as outras pessoas vão conhecer, tem pessoas que vão conhecer a Deus através de nós, através do nosso testemunho, através da nossa vida, sabe?
voltando um pouco, ele fala no... Mateus 6, 38 ao 41. Só um momento. Me perdi aqui. Aqui, Mateus 5, 38 ao 41. Ótimo. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para bater também. Se alguém processar vocês para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir uma coisa, dê. Se alguém lhe pedir emprestado, empreste. E é isso que ele fala, né? Jesus ensina aqui na prática, né? Como que a gente demonstra amor para as pessoas. É não se vingando, é realmente deixando de lado o nosso orgulho. Falar, você não vai levar a minha túnica. Não, você pode levar e leva também a minha capa. Sim, porque através disso que as pessoas vão, que através disso que as pessoas podem conhecer o Evangelho. Sabe? Às vezes a gente fala algo, a gente posta coisa na igreja, posta ler na Bíblia, né? Mas as pessoas que convivem com a gente no nosso dia a dia, sejam nossos pais, nossos amigos, cônjuge, namorado, conhecem a gente, sabe? Então, às vezes eu falo, que não sei o quê, a gente tem que amar todos, mas eu chego e sou uma pessoa que é esquentada, a pessoa que devolve tudo na lata, assim, alguém fala comigo, eu já volto na mesma moeda. E isso a gente não está, e quando a gente faz isso, a gente não está mostrando o amor de Deus. E a gente possa realmente, sabe, pedir a Deus, falar, Deus, eu preciso realmente mudar nessa situação, sabe? Eu quero amar como o Senhor me amou. E a gente pode fazer isso, né? Jesus nos ensina, como eu disse, né? A Bíblia tem instruções para todas as áreas da nossa vida. Como a gente tratar as pessoas, como a gente lidar com o dinheiro, em tudo, e quer dizer que em tudo isso a gente pode glorificar a Deus. Tudo isso a gente deve glorificar a Deus, né? E complementando isso, em Lucas 6, 35. Lucas 6, 35. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam bem para eles. Emprestem e esperem receber de volta. Receber de volta o que emprestaram. Assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês teve misericórdia de vocês. Então, quem entende esse texto, né, que quando fala aqui, né, assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Penso nisso, que as pessoas elas vão reconhecer Deus através das nossas ações. Sabe? A gente vai ser conhecido. Imagina que privilégio, sabe? A pessoa olhar para você e falar, nossa, cara, esse cara aqui realmente ele é filho de Deus. Ele faz as coisas assim como Deus faz, sabe? Imagina a gente chegar num ponto desse, sabe? Eu penso que seria muito bom que a gente realmente possa ter misericórdia dos outros, sabe? Assim como Deus foi misericordioso com a gente, sabe? E às vezes a gente não reconhece isso, sabe? Que a gente realmente possa orar a Deus e falar, Pai, que a gente não possa ver de sentimentos, sabe? Pai,
eu não me sinto perdoado, sabe? Mas mas a gente não vive de sentimento, a gente vive do que a gente sabe. A gente sabe que Deus se entregou por nós, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E a gente pode ter certeza de que se nós nos arrependemos, a gente vai ser perdoado. O perdão, ele gera na gente o arrependimento. É na gente um sentido de olhar e falar, Deus, eu realmente preciso de ajuda. Gera um quebrantamento na gente, sabe? Que a gente possa estar se quebrantando cada vez mais e que a gente possa realmente estar se diminuindo, sabe? Para que o nome de Deus cresça. Eu comecei falando, né, de Davi, né, que em vários salmos ele fala sobre, ele pede oração contra os inimigos dele, ele pede para Deus livrar ele dos inimigos dele, mas no final da vida dele termina de uma forma um pouco diferente. Davi, né, ele foi muito perseguido pelo rei Saul, foi muito perseguido mesmo. Ele foi expulso do lugar que ele morava, teve que morar como peregrino. Mas no final Saul acabou morrendo na guerra. E Davi, ele era muito amigo do filho de Saul, Jonatas. Eles eram muito amigos, até que eles fizeram a promessa, fizeram um juramento de que fizeram um juramento ao outro de, se acontecer alguma coisa com você, eu vou cuidar dos seus, vou cuidar da sua família. E é muito forte isso, imagina, você tem um amigo assim que você pode confiar realmente a vida dos da sua casa. E foi esse o juramento que eles fizeram. E aconteceu que Jonatas, ele também morreu na mesma guerra em que Saul morreu. Davi, ele ficou muito triste com aquilo, e o tempo foi passando, e mais pro final da vida dele, vocês podem ver lá depois vocês podem ler lá em 2 Samuel 9, fala sobre a história de Davi e de Mefibosete. Mefibosete, ele era filho de Jonatas. Ele ficou aleijado, perdeu o movimento das pernas, porque quando ele era bebê, ele estava em batalha, eu não lembro o que era agora, saíram correndo e deixaram o bebê cair no chão, ele perdeu o movimento das pernas. E esse homem, Mefibosete, ele morava em Lodebar, né, que era uma cidade bem pobre, bem esquecida, né, pelo resto do reino, né? E Davi, um dia, Davi não sabia, né, não conhecia ele, mas Davi, um dia ele lembra da promessa que ele fez para Jonatas. Ele falou, nossa, eu prometi para Jonatas que eu ia cuidar da família dele, se ele morresse. Será que tem alguém da família dele que eu possa ajudar? Aí ele vai até, ouve falar de Mefibosete, vai lá na cidade e vai lá na cidade, conhece ele e fala, olha, eu prometi a Jonatas e a partir de hoje você vai morar comigo. Você vai morar comigo no castelo, você vai comer do que eu como, você vai comer à mesa comigo. E é muito engraçado que Mefibosete falava, mais do que um cachorro como eu posso ter feito para o Senhor para merecer isso. E a resposta é que Davi amou ele não por causa do que Saul fez para ele, não por causa da maldade que Saul fez para ele. Não foi milagrosamente, ele esqueceu de tudo aquilo, mas não, foi por causa do amor dele a Jonatas. Então, que a gente também possa amar os outros, não por causa, não porque eu tenho que perdoar a pessoa que me fez mal, porque
porque ela é uma pessoa boa. Não, às vezes ela não é uma pessoa boa. Às vezes você vai, ela fez mal para você, aquilo vai doer, mas que a gente possa amar os outros por causa de Cristo, olhar através do amor de Deus e que a gente possa amar os outros por causa de Deus, por causa do amor que Ele mostrou com a gente, com a gente, sabe? Esse amor que é capaz de quebrar ciclos, de realmente destruir ciclos de maldições, ciclos de violência, de morte, sabe? A gente não precisa viver como os outros vivem, sabe? A gente precisa viver como o mundo vive. A gente precisa se agarrar tão forte, sabe, ao nosso orgulho, ao que a gente pensa que a gente tem, sabe? Porque no fim das contas que nós somos, a gente, se não fosse Deus na nossa vida, a gente não seria nada. E graças a Deus por isso, sabe? Que a gente possa não olhar simplesmente o mal pelas pessoas e querer retribuir o mal, mesmo que isso seja algo muito forte na gente, mesmo que seja algo que faz parte da minha personalidade, sabe? Porque muitas vezes as pessoas elas vêm de um contexto muito diferente da gente, sabe? Às vezes tem uma pessoa que ela nasceu no meio de violência, os pais dela tratavam ela muito, muito ríspido, muito mal. E essa pessoa cresceu desse jeito, ela cresceu, teve o que ela teve de algum jeito. Seja através da violência, seja mandando em outras pessoas, tratando outras pessoas mal. E aquilo para ela acaba sendo normal. Só que aí essa pessoa vem e me trata desse jeito. Fala, nossa, me trata desse jeito mais ríspido, violento, né? Fala, mas nossa, que isso? Me tratou mal desse jeito, eu não aceito isso. Realmente, a gente não deve aceitar tudo isso, mas é entender que as pessoas vêm de contextos diferentes e que a gente possa realmente possa desenvolver em nós o fruto do Espírito, sabe? Um deles é a longanimidade, né? Eu já ouvi a analogia, né, que dá origem à palavra longanimidade, né? A palavra longanimidade, né, é como se faz referência a como se fosse um dragão, né, um lagarto que tem um focinho muito comprido, um focinho muito longo. Então, esse focinho ele é tão comprido que quando esse dragão ele vai fazer o fogo, ele faz o fogo ali na boca, ele vai soprar esse fogo, só que o caminho é tão comprido até sair da boca que esse fogo se apaga. Esse fogo, só sai fumaça no final. E é essa a ideia da longanimidade, que a gente demora a ficar irado, que a ira vem de dentro da gente, a gente quer revidar, quer fazer alguma coisa, mas a longanimidade faz com que a gente realmente respire, se acalme, fala, não é bem por aí, calma, tem uma forma melhor de resolver isso. E é isso, sabe? Às vezes que a gente possa realmente pedir a Deus que desenvolva a gente, desenvolva em nós essa paciência, essa longanimidade e principalmente o amor, que nós, graças a Deus, né, nós reconhecemos que Deus nos ama. E se você tem dúvida disso, sabe, que você possa realmente, sabe, orar e pedir a Deus, falar, Pai, eu não me sinto amado. Olha, Pai, eu tenho dificuldade com isso. Eu vim de um meio, eu vim de um lugar que não foi mostrado amor, mas mesmo que você não sinta, você possa saber que você é sim amado, você é sim filho de um Deus amoroso e você pode amar outras pessoas também. E é isso. Acabou que
foi um pouco mais curto do que tinha planejado, mas glória a Deus que a gente possa realmente, sabe, entender que o que as pessoas fazem de mal é fruto do pecado. O pecado que está impregnado em nós, impregnado que desde o Jardim do Éden está com a gente, sabe? Mas que a gente possa realmente estar mortificando a nossa carne, sabe? Através da oração, de jejum. E só mais uma coisa, às vezes a gente, questão do dia a dia, às vezes a gente sabe o que temos que fazer, mas a gente vive muito no automático. No automático de, eu acabo fazendo o que eu faço e é automático. A gente não para pensar no que a gente faz muitas vezes. Mas a gente, isso é fruto do que a gente consome, da forma que a gente vive. E que a gente possa realmente estar se enchendo do Espírito Santo, tá? Realmente investindo tempo, gastando tempo na leitura da Bíblia, na palavra, para que isso fique tão impregnado na gente que a gente possa viver isso em todos os momentos que a gente faz, né? Que nem o Vitor falou lá a palavra lá no acampamento dos adolescentes, que isso possa ficar tão impregnado na gente que isso vai ficar tão visível aos outros, sabe? Essa alegria, esse amor que Deus, que só Deus consegue colocar na gente, sabe? Que a gente possa realmente mostrar aos outros, e principalmente aqueles que a gente pensa, né, que são os nossos inimigos, que a gente é filho de um Deus amoroso, que a gente é capaz de perdoar, que a gente é capaz de agir diferente, sabe? Às vezes você pode olhar para você e falar, eu já fiz muita coisa má, eu já tratei muito mal as pessoas, eu não sei se eu mereço perdão, sabe? Mas sim, você merece perdão. Jesus, ele se entregou por você, ele se entregou para que a gente pudesse conhecer, que a gente pudesse estar aqui hoje. E nós estamos aqui hoje por causa dele. Que se você ainda não reconheceu o Senhor como seu Senhor e Salvador, se você ainda não conheceu esse Deus de amor, sabe, que você possa decidir hoje, sabe, você possa realmente fazer essa oração e falar, Pai, eu preciso do Senhor, eu quero amar, eu quero realmente, eu quero me sentir amado e realmente, eu quero amar aos outros, sabe, que a gente possa realmente se arrepender do que a gente faz e pedir ao Espírito Santo para mostrar pra gente o que a gente faz, o que a gente faz de errado, porque às vezes a gente faz coisas e a gente não sabe o que é errado. Então, como que a gente faz isso? A gente faz abrindo mão do nosso orgulho e realmente pedindo a Deus, falar, Pai, me mostra onde que eu tenho errado. Realmente, verdadeiras amizades, elas vão te mostrar onde você tem errado, onde você pode melhorar, sabe? Que a gente possa realmente amar aos outros, sabe? Assim como a gente foi amado.